1,000,000 voices. Hi, I'm Katia Dopos, and this is 1,000,000 Voices, where inspirational speakers share their stories and champion organizations that are making a difference in the world. Hello, welcome to a new episode of 1,000,000 Voices. First, I'd like to thank our viewers and subscribers. Thank you so much for your support, it really means the world. I invite everyone who's watching us right now to subscribe to the channel and also follow us on social media. You can find all the links in the video's description. Now, today's program is really special. We're going to talk with a remarkable artist who's making a big difference to the music industry. This interview was conducted in Portuguese and we're including English subtitles. I hope you enjoy watching it. Vencedora de vários prêmios internacionais, a soprano brasileira Gabriela Di Laccio vem se destacando dentro e fora dos palcos. Em 2001, Gabriela se mudou para Londres para estudar na prestigiosa Royal College of Music. E desde então, vem trilhando uma carreira de sucesso com apresentações principalmente na Europa e no Reino Unido. Em 2018, Gabriela foi nomeada pela BBC como uma das mulheres mais influentes do mundo por seu trabalho no projeto DONE, que promove a inclusão e a igualdade na música clássica. A iniciativa também tem como missão resgatar a trajetória e a história de mulheres na música desde a época pré-medieval até a atualidade. Gabriela, tudo bem? Como é que você está? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um enorme prazer receber você. Uma honra aqui para o 1,000,000 Voices. Bom, em primeiro lugar, prazer é todo meu, né? Muito, muito feliz de estar aqui conversando com vocês todos, contigo, Kátia, né? Fazer parte desse projeto tão fantástico que eu espero que atinja muitas, muitas pessoas de tão grande valor. Me sinto honrada mesmo de fazer uma pequena parte dessa conversa, né? Isso é a parte mais importante para mim, assim, de começar essa conversa dizendo isso. Você nasceu no Rio Grande do Sul, gaúcha, e pensou em algum momento ser arquiteta, né? E de repente virou essa cantora lírica fantástica, soprano, reconhecida, ganhou vários prêmios. E em 2018, você foi nomeada pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo, não é pouca coisa. Então conta pra gente como é que foi isso. Você sempre soube que você ia ser cantora? Você sempre, desde pequenininha, era uma coisa que você queria? Como é que foi esse desenvolvimento até você parar aqui e ter essa carreira internacional? Bom, é muito engraçada essa pergunta, porque eu nunca sei direito a resposta, porque, na verdade, quando eu era criança, eu não sabia que ser cantora era uma profissão, ainda mais cantora lírica, né? Então, assim, na minha família não existem músicos clássicos, existia meu tio de música popular, né? Então eu cresci com música, mas não com um acesso direto à música clássica. Então essa minha paixão, essa minha relação com a música erudita, com a música clássica é algo que realmente veio comigo. Eu sempre falo, não tem outra explicação, porque desde muito jovem, desde criança mesmo, eu gostava de assistir concertos, ouvir óperas, tentar imitar a voz de cantores, né? Isso assim, sem nenhum tipo de incentivo, assim, né? Ou expectativa familiar, ou algo assim. Na escola eu cantava no coral da escola, né? Mas era uma escola de freiras católicas, a maioria das coisas que a gente cantava eram peças mais religiosas, então realmente é algo que veio comigo, mas como eu disse, eu não sabia que ser cantora lírica era uma profissão. Depois de alguns anos eu acabei descobrindo que era uma profissão, mas era tão distante, né? Era algo assim tão fora do meu normal, ou do normal que estava ao meu redor, que realmente não pensei nisso. Eu achei que como eu sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de arte, eu achei que eu seria uma arquiteta que tocaria piano, que cantaria, algo assim. Então seria o meu hobby, né? A música seria o meu hobby. E foi mais ou menos assim que a minha vida foi até eu entrar na faculdade, que eu entrei para a faculdade de arquitetura, né? E a música era um paralelo naquela época, né? Eu fazia
eu entrei muito cedo para o coral da OSPA, lá de Porto Alegre, Orquestra Sinfônica. Claro, eu comecei a fazer aula de música, entrei para a escolinha de música da OSPA, né, com adolescente, pré-adolescente, comecei a estudar, por estudar, mais ou menos. Mas é claro que quando eu, mais ou menos com 16 anos, que eu comecei a ter aula de canto propriamente, assim, de canto lírico, né, que eu comecei a descobrir a minha voz e que eu comecei a ver, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí foi bem na época que eu estava fazendo vestibular para a faculdade e, claro, fiz para arquitetura, que era o óbvio, né, da escolha. Então, assim, eu fui tendo essa vida paralela e no lado eu ia avançando com o canto. Aí comecei a fazer pequenos concertos, e aí foi indo e chegou, claro, passou um ano da arquitetura, ficou muito claro para mim que realmente eu queria ser cantora, né? Eu não conseguia viver sem a música. E isso para mim é sempre que eu pergunto, né, para ou com quem pessoas com quem eu converso que me digam, eu quero muito ser cantora, eu quero muito ser, e eu sempre pergunto, você consegue fazer outra coisa? Você se vê fazendo outra coisa? Você consegue pensar em ser, sei lá, uma arquiteta, e daí você canta por prazer? E se a pessoa diz sim, então, para mim é sempre essa pergunta, né? Se você consegue ser qualquer outra coisa, para mim já é uma resposta, né? Agora, quando você não consegue ser outra coisa, você tem que ser aquilo que você nasceu para ser. Eu acredito muito que cada pessoa tem um talento, né? As pessoas chamam de dom, eu não gosto de chamar de dom, eu acho que cada pessoa tem o seu chamado e existe algo dentro dela que ela tem um chamado mais forte, assim, né, de como que ela pode contribuir para o mundo, e sendo essa verdadeira versão dela mesma, é a única forma que ela vai conseguir uh, ajudar, né, fazer a sua parte, né? Então, assim, mas é claro que é muito difícil. A gente reconhecer o que é isso, né? Então, assim, eu me sinto muito grata, né, por ter me dado conta disso muito jovem, porque isso é uma bênção, né? Porque se a minha situação familiar fosse diferente, se eu tivesse nascido numa família, sei lá, muito rica, com muitas expectativas, com muitas coisas planejadas, né, talvez eu não tivesse tido a coragem de sonhar tão alto, né? Então, assim, meus pais foram muito importantes nessa história também, porque eles jamais me colocaram dúvida. Eles me deram a permissão de sonhar, assim, sem limites, né? Sem incutir medo. Eu acho que talvez me lembro uma conversa quando eu sentei com meu pai e minha mãe e falei, olha, eu vou sair da arquitetura e eu vou fazer faculdade de música. Aí eu me lembro, tem certeza? Acho que essa é a única dúvida que eu me lembro deles terem. Tem certeza? Tenho certeza. E foi mais ou menos assim. Claro que eu sempre tive uma mente muito, muito matemática, sempre adorei números, né, desde criança. Então, para mim, assim, em algum momento ficou muito claro, assim, bom, ser cantora lírica é muito difícil nesse país, claro, é difícil, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar com a melhor pessoa do Brasil, eu tenho que ser a melhor cantora que eu possa ser para ter alguma chance de ter o meu espaço nessa carreira, né? E foi mais ou menos isso que eu fiz, achando que um plano matemático simplesmente resolve tudo, né? Que no caso de uma carreira artística não é exatamente assim, mas eu fiz exatamente isso, né? Sempre fui uma estudante muito nerd, assim, né? Desde criança. Então eu fui, não, quem é a melhor professora do Brasil? Era a Neide Thomas, que era uma cantora que fez uma carreira internacional no Metropolitan, né, na Alemanha, depois voltou para o Brasil e ela dava aula em Curitiba, na Escola de Música e Belas Artes. Então eu mudei para Curitiba para estudar com ela, né, seguindo o plano de ação. E depois, claro, a história continua, mas começou de um sonho, né? Começou de um sonho que eu tive a sorte de sonhar, né? E de não ter barreiras, né, nessa estrada, porque acho que muitas pessoas têm barreiras, né? Eu tive muitas barreiras depois, mas eu não tive a barreira de ter a permissão de sonhar.
Você já até entrou numa pergunta que a gente sempre faz aqui no canal, que é o seguinte: a gente pede para as pessoas darem dicas, as top 5 ou top 10, enfim, as dicas Aham. principais que você daria para uma pessoa que quer seguir uma carreira semelhante a você. Você até já tocou em alguns pontos. Então, o que que você falaria para essa pessoa jovem, novinha, que está lá pensando também, puxa, será que... Porque a gente vê casos de sucesso, mas é como você falou, as pessoas sempre, né, no mundo artístico é sempre, acho que um pouco até mais, não vou dizer a palavra difícil, mas, né, as pessoas tendem a ficar um pouco inseguras, digamos assim, né? Será que eu vou seguir isso ou não? Então, qual seria seu conselho, assim? Bom, eu acho que meu primeiro conselho não é nenhum conselho, né, eu acho que é uma pergunta mesmo que eu acho que todas as pessoas que querem seguir a carreira artística têm que fazer, mas é claro que às vezes quando você é muito jovem, você nem pensa nisso, você enxerga uma carreira, assim, à distância e acha que é uma coisa, mas que realmente não é exatamente aquilo, né. Mas acho que a primeira pergunta ou o primeiro conselho seria que, você que está pensando em ter uma carreira artística, se pergunte, né, por que que você quer ter essa carreira artística? Por que que você quer ser artista? Por que você quer ser cantor? Por quê? E realmente responder aquela pergunta: "Ah, porque quero ser famoso". Não. Porque eu quero ter muitos seguidores no Instagram", ou porque eu quero ganhar o X Factor", não sei. Esse porquê é o que vai é o que vai fazer a diferença. Porque se você quiser ser artista, porque você tem algo dentro de ti que você quer compartilhar, que você quer usar daquilo para tocar as pessoas, para trazer uma certa arte, ou que seja música, ou que seja um teatro, ou que seja poesia, e que você não consegue ficar com aquilo dentro de você, que você precisa passar isso adiante, e só naquele passar você sente que você está sendo você mesmo, então eu digo: "Ok, então sim", porque se é assim, você vai ser artista. Você vai ser artista cantando no opera house, você vai ser artista cantando no concerto ali da esquina da casa de vocês, você vai ser artista cantando para uma pessoa, porque essa arte é o que vai te alimentar. Então, esse é o meu primeiro conselho, né, que hoje em dia eu noto e eu sempre falava: "Ai, eu não consigo viver sem cantar, não consigo viver sem cantar", e eu sempre falava isso, assim, e é verdade, eu não consigo viver sem cantar. E não é porque eu quero estar no palco, porque eu quero ser vista, porque eu tenho um ego enorme, porque quem sabe, quem está no palco, quem chega a fazer isso, sabe muito bem o quanto custa, né, a gente conseguir chegar lá, conseguir fazer aquilo, ter que fazer aquilo mesmo quando a gente não está se sentindo da melhor forma, né, não está bem, está triste, está doente, e mesmo assim, né, é o meu trabalho, né, eu tenho que esquecer tudo aquilo e fazer o que eu tenho que fazer. Então, é realmente esse é o meu primeiro conselho, né, meu primeiro se pergunte muito, muito claro se você ainda gostaria de ser artista, mesmo não tendo conseguido ficar famoso. Essa é a primeira pergunta. Então, esse é o meu primeiro conselho e pergunta. Respondendo essa pergunta, se você tenha dito sim, eu acho que é muito, 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 muito estudo, dedicação absoluta a sua arte, a se desenvolver como artista para sempre, porque não acaba nunca, né? Você muda como pessoa, você aprende coisas, você amadurece, com isso você vai se dar conta que tem mais coisas para aprender, então isso é uma transformação para a vida inteira, né, de aprendizado. Muita humildade, profissionalismo de tudo, de como você trata teus colegas, de chegar no horário, nos ensaios, de saber a sua parte, além do que você deve saber, para ter, assim, a segurança e o respeito pelas pessoas com que estão trabalhando com você. E daí também aí a parte extra, né, dando conta que você tem esse respeito tão grande por essa arte que você quer fazer, eu diria que seria o networking. Comece a conversar com pessoas, comece a colaborar com pessoas, que é
é o conselho que eu gostaria de ter recebido hoje em dia. Comece a colaborar muito cedo na tua carreira. Se você é cantor, comece a colaborar com compositores, comece a colaborar com instrumentistas, comece a conversar, comece a estudar, mas comece a aprender mais sobre não só o seu instrumento, né, no caso a voz, mas outras coisas, né, outros instrumentos. E muito importante, que agora estou me dando conta, aprenda a lidar com a tecnologia. Aprenda tecnologia, né? Hoje em dia, acho que qualquer instrumentista, qualquer pessoa que quer fazer arte, aprenda a se gravar, aprenda o que funciona para você, aprenda como se comunicar dessa forma, aprenda como dividir, compartilhar a tua arte à distância, né? Esse é um aprendizado novo. A parte de como a gente vai ser, como que a gente vai ser recompensado financeiramente por isso, eu ainda não sei como. Eu ainda não aprendi. Então, quando eu aprender essa parte direito, porque isso ainda está muito vago, né, na nossa carreira. Nossa, eu dei muito conselho comprido. Se não respira tutta vezzosa, la fresca rosa ridente está, la più... Teve algum momento que você fez uma performance, por exemplo, num concerto, e você sentiu assim, bingo? Claro que, como você falou, é sempre um aprendizado eterno, né? Todo mundo. Mas existiu algum momento na sua vida que você falou, estou me sentindo assim, cheguei. Consegui encontrar o que eu estava querendo. Eu acho que, bom, eu acho que isso acontece várias vezes, né? Como você mesma disse, acontece em vários momentos, e às vezes em momentos que nem são tão grandiosos, né? Pode ser porque eu acho que a primeira vez que eu me lembro de me dar conta disso foi num concerto que eu fiz aqui no St. John Smith Square, que estava assim, uma sala grande, né? E eu me lembro que no final veio uma mãe com uma filha adolescente, assim, ela tinha síndrome de Down, e ela veio, ela precisa te abraçar, ela precisa te abraçar, e essa menina veio e me deu um abraço, e a mãe dela chorava muito, e eu não entendia por quê, e a mãe dela falou, ela não tem falado faz um ano, algo assim, era uma coisa assim, muito assim, espetacular, sabe, e ela disse muito obrigada, porque ela estava sorrindo e conversando, sabe, então assim, naquele momento, né, eu até fico super emocionada, assim, porque eu me lembro que, eu acho que eu nem, não sei, a gente não se dá conta, né, às vezes que a gente tem o poder de tocar as pessoas, né, a gente esquece que isso também tem valor, e eu acho que naquele momento eu me dei conta, e para mim eu sempre lembro, talvez como um momento quando eu comecei a prestar atenção e valorizar imensamente, né, esse tipo de resposta. E isso acontece até hoje, né, às vezes tem uma pessoa que chega para mim no final do concerto, aí que fala, e aí eu fico muito feliz, é uma coisa simplíssima, assim, olha, eu nunca tinha ouvido essa música, mas agora eu vou começar a escutar, e eu fico, ok, trabalho feito. E é engraçadíssimo, porque quando eu vou ver peças de teatro ou concertos, se eu posso, sempre que eu posso, eu quero cumprimentar os artistas, e meu marido é bem inglês, né, nesse sentido, e ele é sempre assim, ai, não, e assim, não, nós vamos lá, porque, claro, quando sim, algo que me move muito, muito, né, eu realmente não consigo ficar sem passar aquela mensagem pro artista, né, e aí ele sempre fala, tu vai fazer, não pode, e aí eu sempre fico assim, esperando o artista vir, e eu venho, e eu preciso dizer, e a pessoa fica, muito obrigada, e ele fala, tá bom, agora eu me sinto feliz, porque eu também sinto assim, eu preciso dizer para a pessoa, né, o quanto ela me moveu, é importante, eu preciso falar. Você faz um trabalho fantástico chamado Done Women in Music, Mulheres na Música. Explica pra gente o que é o Done. Quanto tempo vocês têm, gente?
A gente Bom, pode ficar aqui o tempo todo. o donne, eu chamei de donne, né, que são mulheres em italiano, mais ou menos uma homenagem também aos meus antepassados italianos, né. O donne foi, na verdade, quase um acidente na minha carreira, porque mais ou menos em 2014, 2015, era o ano de aniversário do Shakespeare, se eu não me engano, então eu estava fazendo muitos concertos temáticos, né, com músicas, com textos de Shakespeare, e um deles eu tive a sorte, né, de poder escolher, né, alguma das peças, então me disseram, escolha repertório, né, para voz e piano, e aí eu comecei a fazer um pouco de pesquisa, que é algo que eu gosto muito, né, de pesquisar peças novas que eu ainda não cantei, e aí eu acabei descobrindo vários ciclos de canções de compositoras mulheres, né, foram uns 3 ou 4 que eu descobri, no fim eu acabei colocando 2 deles ou 3 no concerto, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha, assim, nossa, mas nunca ouvi falar dessas compositoras, e eu sabia que compositoras haviam existido, né, eu tinha conhecimento de várias, mas não sei, 10, 20 talvez, em toda a minha educação musical, né, de ter passado pelo nome de algumas, por ter cantado obras de algumas, porque algumas eram a irmã do fulano, a esposa do outro, né, então era mais ou menos assim o meu conhecimento de mulheres na música. Então, quando eu acabei cantando essas peças, que eram, assim, de altíssima qualidade, canções lindíssimas, que eu tive muito prazer em aprender, comecei a pesquisar um pouco mais. E aí foi mais ou menos uma coincidência combinada com, acho nunca nada é muito coincidência, né, eu acho que realmente a minha mente estava, né, focada naquele assunto, e eu acabei encontrando uma enciclopédia num sebo, uma enciclopédia de 2 volumes, são, assim, 2 enciclopédias mesmo, né, assim, toda de sebo mesmo. E aqui essa enciclopédia chamava Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras, né, infelizmente em inglês não existe gênero, né, então tem que dizer Women Composers, porque composers geralmente se pensa em homem, né, então assim, ainda a língua inglesa ainda tem esse problema, né, que ela é uma língua que tem várias palavras, né, que a gente fala, que nem engineers, directors, a E a gente primeira sempre coisa que vem pensa na em cabeça homens, é né, aí a gente tem que ir para lá, women directors, women engineers, que é um pouco ridículo, mas infelizmente é. Então eu encontrei essa enciclopédia, e nessa enciclopédia, que é da década de... Essa edição foi feita na década de 80, 84, por um americano, Aaron Cohen, que não era musicista, ele era um planejador de cidades, algo assim, mas ele tinha uma grande paixão por música, e ele resolveu listar essas mulheres nessa enciclopédia, e ele pesquisou todas elas, viajando o mundo, pagando do bolso dele para fazer esse relato. E nessa enciclopédia, ele listou 6.000 mulheres, né? 6.000 até 1984, de antes do século XVI, né, de todas as históricas, e aí até o século XX, no caso, porque termina em 84. E aí, nesse momento, realmente eu levei um susto, né, eu fiquei um pouco chocada com a minha ignorância, né, que depois realmente era uma ignorância de informação. Eu não vou negar que eu tive o mesmo pensamento que a maioria das pessoas hoje em dia me perguntam, que era tipo, mas se a música delas fosse boa, elas teriam aparecido na história, né? Então eu comecei a olhar, né, pesquisar, a olhar mais a fundo, né, pesquisar na internet, achar gravações, e eu me dei conta que já existiam várias pesquisas, né, desde a década de 70, que começou esse movimento de musicólogos, de pessoas mais acadêmicas, e você encontrava em alguns lugares algumas informações, né, mas assim, muito acadêmicas, então você achava
um tratado sobre uma compositora, com páginas e páginas e páginas e páginas, e às vezes você achava uma lista feita por alguém da academia, mas assim, muito difícil de encontrar, muito chato de ler, desculpa, assim, tô sendo sincera da parte, porque é muito complicado você ler um tratado de páginas e páginas, né? Então, não era isso que eu queria. Eu comecei a me dar conta que realmente havia um buraco na nossa história musical e fiquei um pouco revoltada, né? Porque eu estudei, assim, os melhores, uma das melhores instituições do mundo, né? Tenho acesso aqui trabalhei com pessoas do mundo todo, e não sabia. Aí comecei a conversar com colegas, comecei a conversar aos poucos, né? Porque eu morria de vergonha, como se vai que eu perdi uma aula, né? Vai que todo mundo sabe disso e eu sou a única no mundo que não sei. Não, mas aí me dei conta que praticamente a ignorância era bem grande, né? No meio musical, com meus colegas, com professores, ex-professores, músicos da minha área, fora, jornalistas, pessoas, né, que eu conhecia, que tinha bastante conhecimento de história. E daí a próxima fase foi de ficar bastante revoltada. Aí realmente foi um momento que eu disse, como assim? Isso está muito errado, né? Porque quanto mais eu descobria, quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia, né? Que uma história são muitas histórias, né? São muitas histórias. Eu me dava conta de que eu senti muita falta dessas histórias, né? Quando criança, crescendo querendo estar nessa profissão e não tendo exemplos, né, que eu pudesse enxergar. Claro que eu sempre amava pensar em Mozart, em Beethoven, né, em todos os grandes compositores, os gênios da música, mas eu não sabia que existiam também gênias, né, da música, que existiam tantas, e quanto que isso poderia ter me ajudado e o quanto que eu achei que devia ser, que eu tinha que fazer a minha parte. Então, foi muito forte dentro de mim querer fazer a minha parte, porque eu me senti, bom, se eu não fizer nada, qual é o valor de eu ter descoberto tudo isso, né, para mim? E isso é uma coisa que também eu aprendi, né, que não, não, não é suficiente você saber, você tem que compartilhar. Não é suficiente você dizer, eu não sou preconceituoso. Você tem que falar se você vê alguém sendo preconceituoso. Não é o suficiente que nem hoje em dia, não é o suficiente você ter conhecimento que existe mulheres na música, se você é musicista, se você não toca a música delas. Esse senso de responsabilidade artística realmente baixou, assim, muito, muito forte. E o que eu quis fazer foi fazer a minha parte, que naquele momento foi criar um website, uma página na internet, onde eu listei as mulheres dessa enciclopédia. Eu fiz uma lista que eu chamei The Big List, né, a grande lista, mas eu quis fazer de uma forma mais atrativa, mais fácil, menos acadêmica, porque o meu interesse era realmente de trazer informação para o maior número de pessoas possíveis, sendo musicistas ou não, porque eu acreditava e acredito até hoje que o que mais conta são as histórias de resiliência, as histórias que tem por trás dessas mulheres, né, que a gente pensa hoje em dia que é difícil, né, ser mulher, tem tantas limitações e mulheres de diversos backgrounds, assim, tem mais limitações que outras, mas imagina no século XVI, no século XVII, ou XI, ou XII, quando realmente toda a sociedade, né, dizia, você não pode fazer isso, não existe, e mesmo assim várias fizeram. E tiveram seu espaço por algum tempo durante a sua vida, mas depois a história apagou elas da história. Os historiadores apagaram elas da história, né, porque então isso me deu uma pequena revolta. Eu comecei esse site, eu comecei a entrevistar compositoras vivas, por isso que eu falo que hoje em dia o conselho que eu dou para artistas jovens é que comecem a colaborar com pessoas, comecem a se dar conta quem é que escreve música, quem é que grava música, porque isso é uma informação
que faz parte, né, da nossa vida na artística, né? Então é muito importante. Então eu comecei a entrevistar compositoras vivas. Eu tive muita sorte de uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com a Rachel Portman, que foi a primeira mulher a ganhar o Oscar, que coincidentemente mora aqui em Notting Hill, em Londres, e que me aceitou assim de portas abertas, uma pessoa super gentil e muito, muito querida e generosa com o tempo dela. E conheci várias outras. E daí, por curiosidade, eu fiz uma pesquisa entre as 15 orquestras mais famosas do mundo, listadas pela Gramofone, só para ver, para ter uma ideia, né? Quando eu comecei a me dar conta que existia tanta música maravilhosa, né? E como é que eu não escutava, né? Como é que eu fui a vida inteira em concertos e não me dei conta que poderiam existir mulheres, nem questionei, né? Então isso foi realmente, eu fiquei assim, nossa, como a gente tem, às vezes, crenças que a gente nem questiona, né? E aí o resultado dessa pesquisa foi muito ruim, né? Porque foi, não me lembro assim, tá no site, mas foi, acho que algo como que 2,3% só da programação das orquestras estava incluindo, era assim, só 2,3% dos concertos incluíam ao menos uma música de uma mulher, né? Não era nem 50%. E por causa dessa pesquisa, o jornal Guardian, que The Guardian, que o jornal publicou, né? Porque foi muito sensacional. E com isso o que aconteceu? O projeto teve um alcance internacional muito grande, né? E aí compositoras do mundo inteiro, e essa é a parte que eu jamais imaginei que iria acontecer, compositoras do mundo inteiro começaram a me escrever e dizer: você pode me colocar na lista? Muito obrigada, eu estou aqui fazendo uma salva de palmas sozinha no meu quarto para você, muito obrigada por nos dar essa plataforma. E eu ficava assim, como? Claro, posso pôr. Eu ia lá no site, botava mais um nome na lista, mais um nome na lista, mais um nome na lista. E é claro, né, então, assim, desde então, isso foi em 2018, no Dia Internacional da Mulher, o projeto virou algo, assim, muito grandioso em alcance, em impacto, em fazer uma pequena contribuição, né, para uma mudança nessa desigualdade que existe no meio musical, não só no meio musical, mas é o meu meio, então o meu impacto estou tentando criar aqui, mas cada vez mais eu noto que, assim, estamos muito, muito longe, muitos anos-luzes, né, da igualdade no meio musical, no meio artístico e em tudo mais, infelizmente. E o que me preocupa nesse momento com a pandemia é que realmente isso está ficando, assim, esquecido, né, porque as pessoas estão numa fase de sobrevivência e essa parte realmente nesse momento está um pouco para trás, né? Lá no século XVI, no século XV, no século XVII, bom, a gente imagina a dificuldade que era para a mulher fazer qualquer coisa, não só trabalhar com música ou ser uma artista, né? Mas hoje, pleno século XXI, ainda esse seu trabalho, essa pesquisa fantástica que você fez sobre as orquestras mundiais, mostrando, tocando, né, os trabalhos, as obras de compositores, mas não incluem as compositoras, não tem tanta commission, né? Como é que a gente diz em português? Não tem muito contratando pedindo aquela compositora, comissões. É questão financeira, porque aquele argumento de financeiro que o cinema usava também já caiu por terra no sentido que a gente tem vários filmes batendo recorde de bilheteria que são dirigidos por mulheres e a atriz principal é mulher. Então isso já está caindo, esse preconceito que existia de filmes, por exemplo. Por que ainda está na música? Por que ainda existe isso na música? Qual é a razão? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas assim... Tem uma resposta ótima, como é que é? Não me lembro quem é. Eu não sei se é uma maestrina, que ela fala assim,
Eu não sei, pergunta para os homens. Não, mas assim, me perguntam muito isso e eu não vou dizer que eu sei a resposta, mas é uma série de respostas, né? A primeira é essa que a gente já sabe, né? Que historicamente a gente tem infelizmente, né? As mulheres tinham que ser esposa ou mães, e quando eram artistas, só podiam ser artistas até casarem, por exemplo, porque casadas, depois de casadas, não podiam receber por isso, né? Então podiam fazer saraus na sua casa, mas não podiam ter. Então existe infelizmente, um número menor de mulheres na história, né? Que tiveram protagonismo, mas existe um número muito, muito maior do que as pessoas imaginam. Muito maior, né? Não sei. 6.000% maior no meu caso. Então, assim, a gente tem uma coisa histórica, né? Daí a gente tem o fato de que as que tiveram sucesso foram apagadas da história, né? Então, existe um fato que eu li também, que as mulheres sempre foram 50% da população, mas são 0,5% da história escrita, né? Da história que foi retratada. Então, isso já gera uma desvantagem. Mas nós estamos no século XXI. Então, o que acontece? Existe um pouco às vezes, desse preconceito inconsciente que nós temos, às vezes de uma falta de informação, que eu também tive, né, de não questionar, de simplesmente assimilar o que a gente acha que é, né, tipo, ir a concertos a vida inteira, olhar programas, no meu caso, e nem perguntar, assim, constantemente, mas cadê as mulheres? Gente, tinha que ter mulheres, né? Então, eu nunca fiz essa pergunta. Então, eu também fui inconscientemente parte do problema, né? Porque eu não questionei e comecei a questionar mais tarde. Mas, hoje em dia, está bem mais claro, né, para quem quiser questionar e descobrir mais. Então, uma parte é a parte sociológica e histórica. Aí vem a parte da falta de informação, né? Então, assim, existe muita ignorância, mesmo ignorância de falta de informação dentro do meio musical. E daí existe essa ignorância, infelizmente, são pessoas que estão em posições muito altas, né? Que acham que são progressivas, mas que, na verdade, não têm conhecimento. Eles não têm o conhecimento e não têm o interesse de ter o conhecimento, que é o pior. Então, assim, essas pessoas não necessariamente são pessoas ruins, elas provavelmente acham que estão fazendo o suficiente, mas elas têm um grande buraco de aprendizado no seu conhecimento que está faltando, né? Isso acontece em muitas orquestras no mundo inteiro, né? Não existe, assim, tem que ter uma pessoa ali dentro que se preocupa com isso, né? Que quer realmente, gente, nós precisamos, então vamos pesquisar, vamos perder um tempo, vamos encontrar repertório que se adapte ao nosso público, à nossa orquestra, porque existe, né? Existe muito repertório, né? Repertório lindíssimo, que merece ser compartilhado. Então, assim, mas tem que ter uma pessoa que tenha a vontade e o desejo de inserir isso. E daí a última parte do problema são, infelizmente, que ainda existe, as pessoas preconceituosas. Que ainda existe o machismo, ainda existe certas pessoas em certas posições que têm preconceito, né? Que acham que as mulheres não são tão boas quanto o homem, que as peças não vão ser tão boas, que nem sequer abrem a mente para escutar, né? E essas pessoas, infelizmente, não tem conversa, né? É muito difícil você conseguir uma abertura com essas pessoas, né? Eu já passei por situações assim, né? Aqui, de tentar fazer trabalho em workshop em certos lugares, né? Instituições educacionais daqui, e daí porque uma pessoa lá na coordenação era contra mulheres compositoras, né? Não vai adiante, não tem interesse. Então, assim, você não precisa um monte de gente preconceituosa no mundo, você só precisa de algumas em certos lugares, porque isso vai
isso vai bloqueando, né? E você acha que resgatar a história nas escolas de música seria uma grande parte desse aprendizado? Porque, por exemplo, na sua pesquisa, você descobre pessoas como a Barbra Strozzi, que foi uma mulher que conseguiu se sustentar como artista muito tempo atrás em Veneza. A própria Chiquinha Gonzaga também, que foi uma pioneira. Uhum. E aí, se as pessoas soubessem, é aquela coisa que você falou do exemplo. Puxa, essa mulher conseguiu isso lá para trás, numa época muito mais difícil que agora. Então você acha que é isso? Quer dizer, obviamente o seu trabalho tem essa questão do resgate da história, mas o diálogo com o contemporâneo também. E por que está faltando, então, das escolas, por exemplo, de música, absorverem esse tipo de informação? Eu acho que também parte do projeto a gente faz vídeos educacionais, assim, são vídeos, no momento tem 6, né, como sempre o projeto está sempre em busca de mais fundos, tudo assim é bem aos poucos, né, que vai acontecendo, mas tem 6 vídeos que contam a história de 6 compositoras em 6 minutos, acho assim, é uma pequena animação, porque realmente a parte de educação é muito importante, né, porque essas histórias têm que estar sendo contadas já no primeiro grau, no segundo grau, né, já sendo incorporadas no currículo das escolas, né, não só na música, mas as mulheres inventoras, as mulheres cientistas, as mulheres, tudo isso tem que fazer mais parte, assim, mais fluido, né, porque tem os livros que você pode descobrir, mas eu acho que tem muito mais valor se já está sendo contado, né, nas escolas mesmo, né, isso como você disse. A Barbra Strozzi, né, eu adoro a Barbra Strozzi, claro, mas ela e a Chiquinha Gonzaga, eu sempre acho elas meio muito parecidas, porque a Bárbara, ela no século XVII, para se sustentar, como ela não tinha bens, assim, de família, ela teve que escrever música, receber, ser paga pela sua música, e ela decidiu publicar as suas músicas e vender, e fazer dinheiro, né, dessa forma, e por ela ter feito isso, a gente tem acesso à música dela hoje. Provavelmente várias compositoras da época não publicaram, né? Então isso tudo se perdeu. E tanto que ela foi tão genial que ela foi a compositora mais prolífica de música impressa em Veneza no século XVII, mais do que qualquer outro homem, inclusive. E a Chiquinha Gonzaga fez a mesma coisa. Ela publicava a música dela, né, saía no jornal, ela tinha que vender as músicas dela, ela brigou com a sociedade inteira, né, pela música, por amar quem ela queria amar, pelos direitos das mulheres, de votar. Então ela, assim, era uma figura no Brasil, mas eu não aprendi sobre a Chiquinha Gonzaga na escola. Ainda que o Brasil tem muita sorte que a Globo fez a minissérie da Chiquinha Gonzaga. Mas se a Globo não tivesse feito a minissérie da Chiquinha Gonzaga, o quão conhecida ela seria, e quantas outras mulheres do Brasil que a gente tem, que poderiam ter nos dado, assim, ainda mais inspiração, né, na nossa infância, na nossa adolescência. É muito importante, assim, essa coisa de ter um modelo para você se enxergar, eu acho que é fundamental, em qualquer carreira, né, em qualquer posição. Eu acho que um dos grandes problemas, às vezes, que eu vejo na música clássica é realmente essa aura de elitista, né, que muitas vezes, talvez uma criança tenha vontade de fazer parte, mas não vai conseguir porque acha que é algo tão distante, sabe, que faz parte de um mundo tão fora da realidade dele ou dela, e daí acaba o quê? Nem entrando em contato com aquilo, né? Acaba ficando em contato com uma versão mais próxima do que a realidade de cada um, e eu acho que isso realmente tinha que ser... a gente vê, né, Caninha, o projeto lá do Sistema, o Brasil tem tantas orquestras, a Neo Gibá, né, com projetos sociais, em que a gente vê a música transformando
a vida de crianças e de adolescentes, né? E a gente vê tanto talento que sai dali, que se não tivesse sido alimentado, não teria nascido, né? Então, assim, não é uma escolha para nós artistas, é um dever, de tudo que eu puder fazer, tudo que nós pudermos fazer como artistas para criar um impacto mais positivo na nossa sociedade. Eu acho que é a parte, assim, que talvez, daí eu falo pessoalmente, né, que nem a gente falou tanto, né, de, eu descobri a minha voz, encontrei a minha voz, e aí eu me encontrei como artista, e eu consegui passar a minha informação e ser a artista que eu continuo sempre, né, tentando ser a melhor artista que eu posso ser, mas eu acho que a gente tem que ir além disso, né, a gente tem que fazer, o impacto que a gente faz tem que ir além do palco, né, ali no palco, lindo, é a nossa arte, fora do palco, tudo o que eu tenho de gratidão por fazer o que eu faço e fazer parte, né, de um mundo tão lindo que é o mundo da arte, que é o mundo da música, que eu, assim, é muito difícil explicar, né, para o que a gente sente, né, realmente não tem preço. Então, assim, eu tenho muito mais dever, né, cada vez mais, de criar um impacto maior, de usar a minha posição, seja ela qual for, não que eu tenha uma grande posição, mas a minha posição sempre para que o meu impacto seja maior para a sociedade como um todo, né? Se é eu cantar uma música de uma mulher, é eu cantar a música de uma mulher. Se é eu ajudar uma artista jovem a que ela acredite, também faz parte, né? Então, a gente tem que, como artista, sempre lembrar disso. Eu acho que é muito, muito importante. Schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du. Já teve algum momento assim curioso? Alguma coisa que aconteceu que você teve que ter assim, um jogo de cintura incrível? Assim, uma coisa mas isso acontece, o jogo de cintura acontece quase sempre, né? Por várias coisas. Uma vez eu fui cantar num teatro que tinha muita poeira atrás nas cortinas, e aí eu me lembro que eu fui começar a cantar e eu tava com uma, sei lá, uma coceira assim no fundo da garganta, e eu passei o concerto inteiro assim. Eu achava que eu ia espirrar, ou eu achava que eu ia... E eu fiquei com uma cara assim, não sei, e aí todo mundo fala, ai, tu estava tão feliz naquele concerto, né? Eu sei, eu tava muito feliz, porque na verdade eu tive que congelar uma posição, assim, de canto, que eu não podia baixar aqui a bochecha, porque encostava, era muito, foi assim, ainda foi engraçado, foi trágico para mim, mas depois é engraçado, né? É engraçado, às vezes, quando você vê uma pessoa dormindo na plateia, né? Então, assim, não deixa de ser engraçado, né? Eu tenho que tentar fazer melhor a minha parte, né? Para que a pessoa não durma. Já tropecei no palco, tudo faz parte, assim, né? Como vocês sabem, aqui no canal 1 Milhão de Vozes, a gente sempre convida os nossos entrevistados a falar de alguma organização que esteja fazendo a diferença. Organizações que estão gerando um impacto positivo na sociedade, que estão ajudando várias pessoas ao redor do mundo. A gente já viu vários exemplos aqui com os nossos entrevistados. Causas que merecem a nossa atenção nesse momento. Então, Gabriela, agora eu gostaria de convidar você a falar das duas organizações que você selecionou. A primeira delas é a Done Women in Music, Done Mulheres na Música. A outra organização que você selecionou é a Orquestra Villa Lobos, que fica no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, Gabriela, se você pudesse entrar um pouquinho mais em detalhe no trabalho do Done, para as pessoas que estão nos assistindo, que querem se envolver, como é que elas podem ajudar, e também explicar para a gente, né, o trabalho, mais detalhes do trabalho da Orquestra Villa Lobos e como que a gente pode ajudar e apoiar. O Done nasceu realmente como um projeto pessoal que cresceu para ser um projeto muito grande, mas que até hoje não tem nenhum tipo de apoio regular, né? Tudo que a gente faz tem que ser feito fazendo aplicações para fundos
assim, um a um, né, cada projetinho. Então, é muito importante para a gente ter o apoio de vocês, de empresas que queiram participar, fazer parte dessa campanha positiva que a gente está tendo, de criar uma diferença, de fazer um impacto na sociedade musical. Então, o site do Doni com certeza vai estar aqui, né, nas descrições. Lá dentro tem uma página, uma aba que chama Donate, ou Doe, né, e ali dentro vai estar tudo bilíngue, e as opções estão ali. Então, quem quiser, às vezes também pode até querer ser voluntário com a gente, né, contribuir de uma outra forma, né, ajudando a divulgar o projeto. Tem tantas formas, né, de contribuir. E uma delas, que é a mais fácil de todas, também estar em contato com a gente através das mídias sociais, né? O Doni está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, e a gente está sempre interagindo com a comunidade, não só de compositoras, mas com a comunidade em geral, contando histórias. Você entra ali, você tem acesso a um monte de informação super interessante, muito fácil de ser assimilada. Então, mesmo que você não possa doar, que siga a gente nas plataformas, para que a gente consiga ampliar e fazer que essa mensagem chegue e inspire cada vez mais pessoas. Quem é compositora, né, porque o Doni tem a lista, né, de compositoras, também lá no projeto tem um botão para você entrar em contato, mandar os seus dados para ser inseridos na lista de compositoras, né. Então também, se você é compositora, musicista, entre em contato com a gente, né, lá no site, o e-mail também vamos deixar aqui, e também para ter o seu nome lá, porque é uma plataforma para as pessoas encontrarem, né, mulheres fantásticas da história da música, desde antes do século XVI até agora, século XXI. Então, entre em contato com a gente. O meu segundo projeto, a minha segunda iniciativa, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu espero que vocês, em primeiro lugar, aprendam sobre ela e apoiem, por favor, porque é uma iniciativa fantástica, é a Orquestra Villa-Lobos. A Orquestra Villa-Lobos é um projeto que iniciou há mais de 25 anos atrás, coordenado pela professora Cecília Reingans Silveira, lá de Porto Alegre, na Vila Mapa, onde ela iniciou um pequeno clube de flauta doces, né, dando aula gratuitas para as crianças ali da comunidade, e que hoje em dia é um projeto gigantesco, né, que formou musicistas que estão fora do Brasil, que se tornaram professores lá dentro, e realmente, sim, eles fazem concertos o ano todo, mostrando a arte deles, que transformou e continua transformando a vida de crianças e adolescentes lá no sul do Brasil. Um dos jovens, né, que se formou lá, inclusive, é o Vladimir Soares, que gravou um dos CDs do Doni, né, que hoje em dia ele é 2 vezes mestrado, tem 2 mestrados em Stuttgart, professor de flauta na Alemanha, e gravou um CD lindíssimo com a gente, só de sonatas de flauta, que está lá no site do Doni também. Então, assim, para você ver o quanto esse projeto pode transformar, né, a vida das pessoas. É só entrar no site do projeto, entrar em contato com a professora Cecília, porque eles estão sempre dependendo, o projeto depende todos os anos de arrecadação de fundos, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas estejam em contato com eles e divulgando o trabalho deles, porque eles hoje em dia são uma orquestra assim, profissional. É impressionante o trabalho que eles fazem, e eu recomendo eles assim com com todo o meu coração, assim, sempre desejando que esse projeto cresça muito mais, porque é realmente incrível o que eles fazem. A professora Cecília é assim uma heroína. Ela é daquelas mulheres que fazem tudo, que levam um projeto assim nas costas, é a professora Cecília. Então, Cecília, um grande abraço também, e meus parabéns de sempre, né, por todo o teu trabalho fantástico, né, com essa orquestra.
Muito obrigada, Gabriela, por ter compartilhado aqui esses detalhes, essas informações. A gente convida as pessoas a entrarem no site, tanto do Doni quanto do Projeto Vila Lobos, da orquestra. A gente está compartilhando aqui todas as informações. Entre em contato, como dizem aqui, don't be shy, não sejam tímidos. Entre em contato com a Gabriela, também siga ela nas mídias sociais. É realmente, assim, muito inspirador o que você faz. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, prestigiando o canal. E a gente vai estar compartilhando todas as informações e eu espero vê-la em breve cantando pessoalmente. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo, é sempre um grande prazer estar em contato com as pessoas. Eu acho que cada vez mais, e agora nós estamos tão, não solitários, mas assim, é um momento de reflexão, é um momento de união, e eu espero que a gente possa estar unido, mesmo que seja através desse vídeo, e que muito em breve, de uma forma mais ao vivo, né, Kátia? Que nem você disse. Muito obrigada, Gabriela. Ai, Show. prazer, um grande prazer. Obrigada a vocês também. Respira tutta deliziosa, la fresca rosa ridente sta, la seppia ombrosa di te.